E essa bolha de sabão vai, assim, um caminho. Esse caminho é de acordo com as nossas experiências, acessando as paisagens, os lugares em que nós já visitamos nessa vida presente. Pode ser um rio, pode ser o mar, pode ser as montanhas, pode ser a natureza mais fechada, mais selvagem. Essa bolha vai passando e vai reconhecendo esses lugares como uma memória boa, uma memória que nos traz o sentimento de paz, de harmonia. E assim, nós agora vamos viajando nessa bolha através de uma brisa tão suave, e vai deixando cada vez mais o nosso corpo sutil, essa bolha sutil. Vamos ganhando assim o céu, imaginando que estamos olhando para as estrelas, para os pequenos planetas, e assim nos percebemos dentro de um silêncio absoluto. E nesse silêncio absoluto, nós nos conectamos com a manifestação da criação que nós acreditamos. Essa manifestação da criação, que tem um amor incondicional por nós, vai nos preenchendo totalmente, vai nos envolvendo o nosso ser completamente. E assim que nós estivermos totalmente preenchidos, nos vemos novamente nessa posição da bolha, dentro dela, retornando calmamente. Calmamente nós vamos nos aproximando do lugar onde estamos, da casa, do cômodo onde nos encontramos, da nossa casa, e vamos nos conectando novamente neste corpo em que habitamos, percebendo assim que ao retornar, esse corpo já está mais tranquilo, sereno, calmo e totalmente presente no agora. E assim mentalmente vamos repetir: eu estou presente no agora. E essa fala é tão boa e amplia assim os nossos sentidos para mais esse encontro dessa noite. E assim no nosso tempo nós vamos abrindo os nossos olhos, calmamente. Vamos assim nos ligando também com o sintetizador da constelação sistêmica familiar, nosso querido Bert Hellinger, que ele possa nos intuir nesse encontro de hoje. E também nós agora trazemos o nosso pai e a nossa mãezinha do nosso lado esquerdo e toda a ancestralidade, o nosso paizinho do nosso lado direito e toda a nossa ancestralidade. Eu vejo você, Sarinha, e vejo você, Rogério. Convidamos a todos vocês que também tragam o papai e a mamãe e toda a ancestralidade para mais esse encontro. Gratidão. Oi, Rô. Muito bem, obrigada. Imagina. Sabe que uma hora eu fiquei com frio na barriga, de tão alto que eu fui. Ah! Que bom. Muito bem. Muito bem. Você quer começar com
com os recadinhos? Como é que você quer começar? Falando um pouquinho, retomando as leis rapidinho, ou a gente já Isso. começa com a leitura? O que vocês querem? O que você quer? Para todo mundo ficou claro as leis do amor do Bert Hellinger? É só fazer assim. Fazer chamada oral? Quais são as 3 leis? Fala aí, Nós vamos recapitular as 3 leis. A primeira é da ordem, da hierarquia. A gente traz o nosso pai e a nossa mãe aqui, porque a gente se reconhece diante do sistema como pequenos, mas diante da vida nós somos grandes. Estamos aqui para realizarmos o que nós buscamos da melhor maneira possível. Tem a lei também do pertencimento, todos nós temos o direito de pertencer, assim como os nossos entes, os membros da nossa família, e até os ancestrais que já se foram. Quando eles não estão incluídos, o sistema fica pedindo para ser olhado, né, através de muitas situações, até ser colocada no lugar e reverenciada aquela história como foi. Essa é a lei do pertencimento. E a lei do equilíbrio entre dar e receber, onde nós vemos essa lei em tudo que realizamos. O equilíbrio entre dar e receber é dar na medida que o outro consiga receber. Ou seja, doses homeopáticas. Assim como o nosso grande Pai Maior aí trata da gente dando as coisinhas com doses homeopáticas, assim também a gente deve promover na nossa vida. Assim estaremos respeitando as leis do amor, vivendo no presente, no agora, e procurando cada vez mais desatar esses nozinhos. E cada vez que a gente desata esses nozinhos, a gente vai também liberando mais luz, mais cura para os que estão à nossa frente, ou seja, os nossos filhos, as gerações futuras. É isso. Bem, eu vou colocar aqui, eu fiz só um lembrete, vou compartilhar, peraí. Não sei se recados, peraí. Vamos ver se a gente consegue. Vocês conseguem enxergar? Sim. Tá, então, só para recapitular, Rô, a regra para participar do sorteio, né, ao final da leitura. Uhum. Pode ler, você pode ler, Rô, por favor. Para participar do sorteio da constelação ao final da leitura, seguir nosso perfil, @AngelaFuga _consteladora e @rbconstelacal _access. Curtir e marcar 2 pessoas no post do convite, ou no caso, quando a gente está falando da ONG ou da instituição que a gente está fazendo as doações voluntárias, né? A quem decidir doar. Autorização de imagem, todos estão de acordo com a gravação. Mais uma vez, estamos gravando esse encontro. Se todos estiverem de acordo, é só também falar, se manifestar. Convide mais pessoas para se juntar ao nosso grupo de estudo. Falar das doações da ONG Jardim das Borboletas, que é muito importante, a gente está fazendo esse movimento, é algo assim que envolve todo o nosso país, o Brasil, porque são crianças atendidas no território nacional, e essa ONG que fica na Bahia, ela dá conta de treinar pessoas, divulgar sobre a doença, fazer encontros, falar cada vez mais, trazer mais esclarecimento para todos que acessam, né, e que querem também, de alguma maneira, contribuir. Não só através das doações voluntárias em dinheiro, mas também através, tipo, eu tenho uma habilidade, o que eu posso oferecer? Eu posso, de repente, eu sei trabalhar com desenho, eu sei trabalhar com música, de repente é só entrar em contato também e oferecer. As pessoas precisam desse tratamento, dessa maneira de cuidado em que nós também podemos oferecer as melhores coisas para eles, não é só a nível de atendimento na área da saúde ou na área da parte terapêutica. Eles precisam de tudo, tá?
Quem tiver interesse em participar como representante nas constelações, nos mandem mensagem via WhatsApp ou pelo direct do próprio Instagram, dizendo que tem interesse em participar dos atendimentos, que assim que a gente tiver um atendimento, a gente pode convidar. E hoje nós vamos falar sobre as páginas iniciais do livro, que são as páginas 11 até a 15, que elas estão explicando as ordens da ajuda. Então, e a partir dessa tomada de consciência dessas ordens, nós, na semana que vem, já vou adiantar, na semana que vem nós vamos dividir em grupos para que se discutam o assunto estudado e depois a gente retorna para a sala para debater, e se torna muito mais rico, né, a discussão, o debate. As perguntas, se tiverem, por favor, coloquem no chat e, na medida do possível, a gente vai passando e vai respondendo, tá bom? Isso aí. Tudo bem. Uma dúvida? Dúvidas? Vamos ver aqui. Tudo tranquilo, né? Todos concordam com a gravação? Agora é uma boa hora para responder. Quem não concordar, é só deixar no... É só tirar, né, da imagem, não tem importância não. Deixa eu ver, agora eu vou compartilhar o livro, que não está aqui. Está aqui. Aí. Aqui. Você consegue enxergar o livro ou está o quadrado na frente, Rô? Então, as imagens estão do ladinho, do ladinho, do lado direito aqui, aparecem as câmeras. Tá, eu não sei como aparece para vocês. Então, a imagem de vocês não entra na frente, né? Porque para mim ela entra na frente da leitura, para você não. Para mim não. Para mim entra a leitura e no cantinho entra as imagens que estão abertas. Para mim, mas dá para minimizar. Eu vou minimizar, deixa eu ver. Isso mesmo, agora eu não vejo ninguém, só vejo a página. Isso, ótimo, que acho que é mais fácil, porque... Obrigada, Angela, a Thaís vai entrar, tá? Claro, tá aberta a sala. Tá aberta. Tá bom, beleza. Tá bom? Beleza. Obrigada, Meire. Podemos começar com a leitura? Sim. Tem algum voluntário para fazer a leitura dessas primeiras partes? Se quiser, eu posso fazer. Posso começar? Pode. Por favor, Meire. Então, tá. Introdução e visão geral. O que significa ajudar? Ajudar é uma arte. Como toda arte, faz parte dela uma faculdade que pode ser aprendida e praticada. Também faz parte dela uma sensibilidade para compreender aquele que procura ajuda. Portanto, a compreensão daquilo que lhe é adequado e, simultaneamente, daquilo que o ergue acima de si mesmo para algo mais abrangente. Ajuda como compensação. Nós, seres humanos, dependemos sob todos os aspectos da ajuda de outros. Só assim podemos nos desenvolver. Ao mesmo tempo, precisamos também ajudar outros. Aquele de quem não se necessita, aquele que não pode ajudar outros, fica só e definha. A ajuda serve, portanto, não somente aos outros, mas também a nós mesmos. Via de regra, a ajuda é recíproca. Por exemplo, entre parceiros, ela se ordena pela necessidade de compensar. Quem recebeu de outros o que deseja e precisa, também quer dar algo, compensando assim a ajuda. Passou, não? Aqui. Peraí.
Para nós, muitas vezes, a compensação através da retribuição só é possível de uma forma limitada. Por exemplo, em relação a nossos pais, o que eles nos presentearam é grande demais para que possamos compensar retribuindo com algo. Assim, só nos resta, em relação a eles, o reconhecimento pelo presente que nos deram e o agradecimento que vem do coração. A compensação, através da retribuição e o consequente alívio, só se consegue quando se passa isso adiante. Por exemplo, aos próprios filhos. Portanto, o tomar e o dar acontecem em dois níveis. O primeiro, que ocorre entre pessoas equiparadas, permanece no mesmo nível e exige reciprocidade. No outro, Opa, perdão. Dedinho nervoso. Perdão. Aí. No outro, entre pais e filhos, ou entre superiores e necessitados, existe um desnível. Tomar e dar se assemelha aqui a um rio que leva adiante o que recebe em si. Este tomar e dar é maior, tem em vista o que vem depois. O ajudar dessa maneira aumenta o que foi presenteado. Aquele que ajuda é tomado e inserido em algo maior, mais rico e duradouro. Essa ajuda pressupõe que, no primeiro, nós próprios tenhamos recebido e tomado. Somente assim teremos a necessidade e a força de ajudar outros, principalmente quando essa ajuda exige muito de nós. Ao mesmo tempo, pressupõe que aqueles que queremos ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e queremos dar a eles. Caso contrário, a nossa ajuda se perde no vazio, separa ao invés de unir. Tudo bem, vamos fazer um intervalinho só para a gente, que essa parte é bem importante, a gente tem que esmiuçar isso aqui. Alguém tem algum comentário que abriu o áudio, perguntas, dúvidas, angústias? Alguém quer comentar alguma coisa? Rô, posso fazer um comentário? Pode? Então, assim, a gente percebeu aqui que ele está focando que a ajuda é uma arte no sentido em que a gente pode aprender. Então, até agora, pelo menos eu, né, para mim foi um grande aprendizado aprender a ajudar, porque a gente tem, assim, intuito de crenças, né, e a forma como a gente foi criado de ajudar, sempre ajudar o próximo, e a gente não entende, né, a forma de ajudar correta. E muitas vezes a gente ajudando, às vezes acaba atrapalhando, né, como a gente falou na aula passada. Então, para isso, eu fiz até algumas anotações aqui. A gente precisa ter sensibilidade, né? Então, primeira coisa, que ajudar, ela pode ser aprendido e praticado. Então, duas coisas importantes, né? Como qualquer arte. O segundo ponto que eu levo em consideração aqui é a sensibilidade para compreender o outro. E tem uma palavrinha que a gente pode usar, essa sensibilidade, regulando a nossa empatia com o próximo, né? Fazendo realmente se colocar no lugar do outro, né? Como que o outro pode perceber isso que ele está passando? Muitas vezes a gente faz ajuda e acaba tirando a dignidade do outro. Então, e a gente faz atropelando, né? Vai fazendo, vai atropelando e nem percebe se a gente está tirando essa dignidade do outro. A gente vai estudar mais para frente sobre essa dignidade. Então, aquilo que é adequado
e aquilo que é necessário, ele se ergue, ele usa esse termo, né? Ele se ergue, é como se a gente visse algo gritando ali. Então, aquilo vai... Como é que ele vai gritar? Através do nosso sentir, a gente vai perceber. Quando você regula a sua empatia, você passa a perceber isso. E praticando, né? Praticando. E observando. Como é que foi essa ajuda? Ajudou ou atrapalhou? Como é que eu me senti? Então, tudo que a gente o Bert, ele sempre vai falar em observação, fenômenos. Mais uma vez, a gente vai bater muito nessa tecla. Começa a observar, como é que eu me sinto? O corpo vai responder. Como é que eu me sinto se eu ajudar essa pessoa? Como é que eu estou me sentindo? Isso me dá paz ou me dá angústia? Então, o seu próprio corpo vai ajudar a te responder. Então, aqui ele fala que nós precisamos da ajuda dos outros, assim como os outros também precisam de ajuda. Então, se abra, ele tá falando aqui no sentido de que, às vezes, a gente tem orgulho de falar não, e não permite, né, essa ajuda. Então, o que a Rô falou de equilíbrio, isso também traz esse equilíbrio, né? Essa compensação da ajuda, ela tem que ser recebida. Aí ele falou, a Mary leu uma parte sobre pais, né, sobre os nossos pais. A gente recebeu algo tão grandioso dos nossos pais que não tem como devolver. Como é que eu devolvo isso para a vida? Né? Então, passando a vida adiante pelos filhos ou servindo a vida. Isso é uma forma de você passar adiante aquilo que você recebeu dos seus pais. Então, não adianta eu ajudar alguém se eu não tiver recebido. Então, ele mais para frente, ele fala dessa 2 níveis, né? Então, existem 2 níveis. Primeiro, o nível que são os níveis de equiparado, né? Que são pares, amigos, irmãos. Agora, tem um desnível aí quando a gente fala de pais ou de ajudadores ali, como ele fala, né? Outro ponto importante é que só conseguimos dar aquilo que nós mesmos tomamos ou que nós recebemos. Então, aquilo que eu não tenho, eu não consigo dar. E aí a gente vai detalhar cada parte. Então, aqueles que necessitam ajuda também desejam... então, assim, aqueles que a gente vai ajudar também precisa ter o desejo de ser ajudado. Entende? Se ele não tiver esse desejo de ser ajudado, eu simplesmente vou romper. Ele fala, né, que isso separa, divide, rompe. Então, existe também a necessidade de ajudar, mas o outro tem que ter desejo daquilo que a gente quer dar. Tá certo? Podemos continuar, então? Primeira ordem. Essas primeiras partes, gente... Estava conversando com a Rosita, né? A gente estava falando, né, Rô, que elas são muito importantes, são o embasamento praticamente a teoria, a parte teórica mais que está fundamentando todo o livro, porque o restante do livro, poucas partes ele vai falar de teoria. A maioria ele vai falar da própria prática, então ele vai colocar as constelações e a gente vai observar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente estudou aqui nesse começo, tá bom? Dessas ordens, ok? Ô, Ângela, oi. E nesse ponto que você estava explicando, fica nítido, né, as ordens aí do amor, né? Do equilíbrio, do pertencimento, se a gente for ver, já está tudo embutido aí, né? Sim, não tem como, né? Ele não tem. faz essa separação. E o tomar, né? Tomar o pai e a mãe, que ele fala, que é um termo que a gente usa muito na constelação, o tomar o pai e a mãe é isso, aceitar a vida que veio deles da forma que veio. Wanda, eu vou manter no mudo, tá? Para não... Depois, só para não interromper aqui. Do pai e mãe. O tomar o pai e mãe, gente, é o fundamental, é o que a gente fala que é o básico do básico. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Se você não tomar a mãe e o pai, a gente não tem força para a vida. E a gente vai falar mais para frente um pouquinho, vai explicando mais um pouquinho sobre isso. Podemos prosseguir?
Sim. Vamos lá. Se tiverem dúvida, é só levantar a mão ou colocar no chat, que a Rosita está só de olho aí, né, Rô? Tá. Você quer que eu continue? Pode continuar. Deixa eu baixar um pouquinho. A primeira lei. A primeira ordem da ajuda. A primeira ordem da ajuda consiste, portanto, em dar apenas o que se tem e somente esperar e tomar o que se necessita. A primeira desordem da ajuda começa quando uma pessoa quer dar o que não tem e a outra quer tomar algo de que não precisa. Ou quando uma pessoa espera e exige da outra algo que ela não pode dar, porque ela mesma não tem. Também ocorre quando uma pessoa não pode dar algo, porque com isso tiraria da outra algo que só ela pode ou deve carregar e fazer. Portanto, existem limites no dar e tomar. Pertence à arte da ajuda percebê-los e se submeter a eles. Essa ajuda é humilde. Muitas vezes renuncia à ajuda em face da expectativa e também da dor. Nas constelações familiares, nos é mostrado o que o ajudante deve exigir, tanto de si como daquele que procura sua ajuda. Essa humildade e essa renúncia contradizem muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar e frequentemente expõe o ajudante a graves acusações e ataques. Ficou bem explicado aqui, né? Essa parte aqui está bem explícito, né? O que precisa, o que você precisa. Outra coisa que me chama a atenção aqui, que eu não sei se eu comentei, não falei, é que a gente tem que estar preparado para ataques, porque vai contra muita coisa do que a gente aprendeu a ajudar. E a gente não percebe como a gente invade o espaço do outro nesse ajudar, nesse querer. Oi, Rô? Desconstruir o nosso conceito de ajudar para uma nova visão agora, a partir de agora. Exatamente. É abrir um novo conceito, é quebrar paradigmas mesmo, porque a gente tem a nossa crença, né? Nós crescemos no cristianismo e que fala ajudar o próximo, sem olhar, mas isso não quer dizer que a gente não pode ajudar, é a forma que a gente tem que ajudar, que a gente não olha só para nós, para o nosso umbigo, a gente tem que olhar, o convite aqui é para olhar para o outro também, entende? Essa parte que fala de ajudar com humildade é tocante, né? Que me remete a refletir no sentido de ajudar sem querer mudar o outro, né? E eu me incluo nesse contexto, né? Porque quantas vezes, né, eu fui com aquele pensamento de ajudar o outro, para ver se ele muda, né? Não, né? Não é assim. Humildade, eu acho que é tirar isso, né? E você falou uma coisa muito importante, Mary, porque nós, consteladoras, às vezes nós somos procuradas pelos parceiros que querem constelar o marido ou que quer constelar a esposa. Não, ele está precisando de ajuda. Não, mas espera, ele pediu, ele quer, né? E eu vou falar mesmo, vou usar o mesmo chavão, né? Eu me incluo nessa, com certeza. E a gente fala que o ouvido mais próximo daquilo que a gente está falando é o nosso, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ô, Wanda, claro. Boa noite. Boa noite. Então, eu sempre tenho um problema com esse negócio de ajuda. Tipo, eu moro numa região aqui que tem muito... Sempre está pedindo ajuda.
que a gente nunca sabe se realmente se é para usar droga e etc, etc. Aí, geralmente, eu não ajudo, ou com dinheiro, ou se eu tiver alguma coisa de comer, às vezes eu dou. Mas eu me sinto culpada, eu gostaria de saber como agir nesse caso, ou se tem uma... Isso, as ordens já vão te dar Quando a gente terminar a quarta ordem, a gente volta e você vai me falar sobre essa reflexão, porque nós vamos caminhar juntas nesse entendimento. E aí você, no final da quarta ordem, quando a gente falar da quarta ordem, e principalmente o principal é não julgar, o principal, quem ajuda não julga, entende? Independente de qualquer coisa, se vai ajudar ou não. O ajudante, as constelações sempre comentam, a gente sempre aprende. Isso foi um grande aprendizado, porque julgamento é uma coisa que a gente faz assim, né? 2 segundos a gente olha, já julgou, já condenou, já, né? E isso é um grande exercício. A gente tem que começar a fazer esse exercício de não julgar. Por que a gente, todo tempo, a gente tem que olhar e falar, é aquilo, é isso. Então, mas o problema aqui no meu caso é que assim, várias pessoas pedindo. E, tipo, é toda hora alguém te abordando. Aí se você for ajudar todo mundo, você não tem de onde tirar. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha essa primeira. Exatamente, na primeira ordem, o que ele fala? Também não sei se eu devo ajudar. Eu fico nessa situação, entendeu? Ó, a primeira desordem começa quando? Vamos ler, vamos voltar nesse trecho aqui. Então, isso daí me tocou bastante. A primeira desordem começa como eu quando? Teria que me comportar. Quando uma pessoa quer dar o que não tem, e a outra, e tem o outro lado, né? A pessoa quer tomar aquilo que ela nem precisa, entende? Então, eu acho que isso já começa a clarear um pouco. Mas vamos aguardar a gente terminar e você vai refletindo, Wanda, com a gente, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Mas importante a sua pergunta, muito importante. Muito legal. Podemos ir para a segunda. Rô, você ia falar alguma coisa, eu cortei. Não, podemos avançar. Tá bom. Vamos lá. Segunda ordem. Quer continuar, Meire? Posso. A segunda ordem da ajuda. A ajuda está a serviço da sobrevivência, por um lado, e da evolução e crescimento, por outro. A sobrevivência, a evolução e o crescimento dependem de circunstâncias especiais, tanto externas quanto internas. Muitas circunstâncias externas são pré-estabelecidas e inalteráveis. Por exemplo, uma doença hereditária ou consequências de acontecimentos da própria culpa ou da culpa de outras pessoas. Quando a ajuda desconsidera as circunstâncias externas ou não as admite, está fadada ao fracasso. Isso vale ainda mais para as circunstâncias internas. A elas pertencem a missão pessoal particular, o emaranhamento nos destinos de outros membros da família e o amor cego que, sob a influência da consciência, permanece ligado ao pensamento mágico. O que isso significa, nos seus pormenores, esclareci. Minuciosamente no meu livro Ordens do Amor, no capítulo do céu que faz adoecer e da terra que cura. Para muitos ajudantes, pode ser que o destino do outro pareça ser difícil e por isso querem mudá-lo. Entretanto, muitas vezes, não porque o outro precise ou queira, mas porque os próprios ajudantes não conseguem suportar esse destino. E quando o outro, mesmo assim, se deixa ajudar por eles,
não é tanto porque precise disso, mas porque deseja ajudar o ajudante. Então, essa ajuda se torna tomar e o tomar a ajuda doar. Portanto, a segunda ordem da ajuda é nos submetermos às circunstâncias e somente interferir e apoiar à medida que elas o permitirem. Essa ajuda ela é discreta e tem força. A desordem da ajuda seria aqui negarmos ou encobrirmos as circunstâncias, ao invés de olhá-las, juntamente com aquele que procura ajuda. O querer ajudar contra as circunstâncias enfraquece tanto o ajudante quanto aquele que espera ajuda ou a quem ela é oferecida ou até mesmo imposta. Dúvidas? Podemos seguir? Pode ir, Meire. O arquétipo da ajuda. O arquétipo da ajuda é a relação entre pais e filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Os pais dão, os filhos tomam. Os pais são grandes, superiores e ricos. Os filhos pequenos, necessitados e pobres. Entretanto, porque pais e filhos estão ligados por um profundo amor mútuo, o dar e o tomar entre eles podem ser quase ilimitados. Os filhos podem esperar quase tudo de seus pais. Os pais estão dispostos a dar quase tudo aos seus filhos. Na relação entre pais e filhos, as expectativas dos filhos e a prontidão dos pais para atendê-las são necessárias e por isso estão em ordem. Entretanto, estão em ordem enquanto os filhos ainda são pequenos. Com o avançar da idade, os pais vão colocando limite aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito e dessa forma amadurecendo. Seriam esses pais menos amorosos com seus filhos? Seriam pais melhores se não colocassem limites? Ou provam ser bons pais justamente porque exigem de seus filhos algo que os prepara para uma vida de adultos? Meus filhos ficam, então, com raiva de seus pais, porque preferem manter a dependência original. Contudo, justamente porque os pais se retraem e se desiludem, essas expectativas ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam em tomadores em doadores, de tomadores em doadores. Isso mesmo. Olha que importância, né? Às vezes a gente não sei, quem tem filhos, ou essa experiência, né, ou mesmo quem tem essa relação, né, de cuidar de alguma criança, o quanto importante, às vezes, você começar a falar não para eles, né? Então, muitas vezes, como a Wanda falou, eu me sinto culpada, muitos pais também se sentem culpados quando não podem dar tudo para os filhos, né? Mas é justamente esse incômodo que vai tornar eles adultos e vai preparar eles para a vida. Porque se a gente continua dando para os filhos aquilo que ele pode fazer por ele, a gente é como se a gente tivesse... Isso é um despertar também. Isso é como se a gente estivesse tratando como incompetentes, como se eles não pudessem. Isso tira a dignidade. Olha que grandeza, né? Pode ir. Terceira ordem. Terceira ordem da ajuda. Muitos ajudantes, por exemplo, na psicoterapia e no trabalho social, pensam que precisam ajudar aqueles que procuram ajuda.
Com os pais ajudam seus filhos pequenos, como os pais ajudam seus filhos pequenos. Inversamente, muitos que procuram ajuda esperam que os ajudantes se dediquem a eles como pais em relação aos seus filhos. Esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. O que acontece se os ajudantes correspondessem a essas expectativas? Eles se envolvem numa longa relação. Para onde leva essa relação? Os ajudantes ficam na mesma situação dos pais, lugar onde se colocaram através desse querer ajudar. Passo a passo, precisam colocar limites aos que procuram ajuda, decepcionando-os. Então, estes desenvolvem frequentemente, em relação aos ajudantes, os mesmos sentimentos que tinham antes em relação aos pais. Dessa maneira, os ajudantes que se colocaram no lugar dos pais e talvez até queiram ser melhores que os pais, tornaram-se para os clientes iguais aos pais deles. Muitos ajudantes permanecem presos na transferência e na contra-transferência da criança em relação aos pais, dificultando, assim, o cliente a despedida tanto de seus pais quanto deles. Ao mesmo tempo, a relação segundo o modelo da transferência entre pais e filhos impede também o desenvolvimento pessoal e amadurecimento do ajudante. Vou ilustrar isso com um exemplo. Quando um homem jovem se casa com uma mulher mais velha, ocorre a muitos a imagem de que ele procura uma substituta para sua mãe. E ele, o que procura? Um substituto para seu pai? Não, desculpa. E ela, o que procura? Um substituto para seu pai? O inverso também é válido. Quando um homem mais velho se casa com uma mulher jovem, muitos dizem que ela procurou um pai. E ele? Ele procurou uma substituta para sua mãe. Portanto, embora isso possa soar estranho, quem persiste por muito tempo numa posição superior e até a procura e quer conservá-la, recusa-se a assumir seu lugar de igual para igual no mundo dos adultos. Contudo, existem situações em que é conveniente que, por um curto tempo, o ajudante represente os pais. Por exemplo, quando um movimento precocemente interrompido precisa ser levado ao seu termo, mas, diferentemente da transferência da relação entre pais e filhos, os ajudantes representam aqui os pais reais e não se colocam em seu lugar como uma mãe melhor ou um pai melhor. Por isso, os clientes também não precisam... É Jota? Não, eu acho que é erro de digitação. Eles não precisam se desprender deles. Os próprios ajudantes o afastam de si e os levam para os pais biológicos. Assim, ambos ficam mutuamente livres. Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros... Meire, deixa eu só explicar esse amor interrompido, só rapidamente, que quando existe a perda de uma criança, a criança perde os pais, ou fica algum tempo longe dos pais, ou por internação, ou da criança, ou da mãe, ou às vezes a mãe vai ter um outro bebê, e tem os bebês muito próximos, esse bebezinho ele sente, ou por morte também, muitas vezes, né?
por abandono, essa criança sente o amor interrompido. Então, esse amor interrompido que ela fala, né, que o ajudante, ou o terapeuta, ou o constelador, ele precisa ajudar essa criança como pai, até chegar a esses pais, entende? Ele tem que ajudar esse indivíduo que teve amor interrompido a chegar aos pais, porque sozinho ele não consegue, ele não tem força. Entende? É essa parte só que eu queria explicar. Pode ir. Seguindo, né, esse modelo? Seguindo esse modelo de sintonia com os pais verdadeiros, os ajudantes podem fracassar. Desde o início, a transferência da relação entre pais e filhos. Se eles respeitam de coração os pais de seus clientes, se estão em sintonia com esses pais e seus destinos, os clientes encontraram, ao mesmo tempo, nos ajudantes, os seus pais, não podendo mais se esquivar deles. O mesmo é válido quando ajudantes lidam com crianças, na medida em que somente representam os pais. Os clientes podem se sentir acolhidos junto a eles. Os ajudantes não se colocam no lugar dos pais. A terceira ordem da ajuda seria, portanto, que o ajudante também se colocasse como adulto, perante um adulto que procura ajuda. Com isso, ele recusaria as tentativas do cliente de forçá-lo a fazer o papel de seus pais. É compreensível que isso seja sentido e criticado por muitos como dureza. Paradoxalmente, essa dureza é criticada por muitos como arrogância, embora, olhando com exatidão, o ajudante seja muito mais arrogante numa transferência da relação entre pais e filhos. A desordem da ajuda aqui é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante, como uma criança aos seus pais, e que o ajudante trate o cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar, a responsabilidade e as consequências. É o reconhecimento dessa terceira ordem da ajuda que diferencia profundamente as constelações familiares e o trabalho com os movimentos da alma da psicoterapia habitual. Legal. Então, tem dúvidas, Rô? Tem alguma dúvida aí? Nenhuma pergunta. Tá. Só para complementar, a questão da alma aqui, que ele fala, sempre que ele fala alma, é âmago da vida, é aquilo que dá o suporte para a vida, aquilo que leva a vida, né? Aquele movimento, né, que leva a vida, tá? Então, essa parte de arrogância também eu queria ressaltar, né? Porque às vezes ele fala, né, que... Cadê? Peraí. Conhecer a terceira ordem. Tá, ele fala que pode ser tratado como dureza, né? Ou como arrogância, mas arrogância é quando o ajudante ou qualquer pessoa quer ajudar como se fossem os pais. E a gente nunca deve ajudar como se a gente fosse os pais. E a partir de hoje, sempre que for ajudar alguém, isso na pedagogia sistêmica, assim, quando ele fala, né, é válido também para quem trabalha com criança, não sei quem é professor aqui no grupo, a gente tem alguns professores, né, pedagogos aqui, então, a partir de agora, sempre que olhar a criança, a sua sala de aula não tem só a criança, ela tem a mãe e o pai, mesmo que essa criança não tenha a mãe e o pai, que não conheça, por exemplo, professor, eu não conheço a minha mãe, eu não conheço o meu pai, se ela se olhar no espelho, ela vai ver parte da mãe e do pai dela ali. Tem até uma história da Marianne Frankel, né, que
começou, né, a pedagogia sistêmica, que é olhar a constelação dentro da escola. Ela fala que ela trouxe a foto da mãe e do pai dela, e as crianças perguntavam, você tem mamãe? Você tem papai? Então, a criança não tem essa noção, né, de que ela tem a mãe e o pai. E aí eles trouxeram a foto, e tinha uma criança que não conhecia a mãe, né, não conhecia o pai. Então, ela virou e falou assim para a criança, eu vejo a sua mamãe e eu vejo o seu papai. A criança abriu um sorriso, você conhece meu papai? Porque a criança não conhecia. Ela falou, eu conheço o seu papai, eu conheço o seu papai em você. Então, quando ele vê, então esse respeito ele sempre, Bert sempre vai falar, né, de mãe e de pai, que é o fundamental. Então, os pais biológicos que trouxeram a vida, que garantiram essa vida. Então, sempre que você for ajudar, ajude olhando o pai e a mãe dessa pessoa. Ela tem um pai, ela tem uma mãe que cuida dela. E você fica só no papel de professor, só no papel de ajudante, só no seu papel. Tá bom? Angela. Oi, Rô. Até a Rô é pedagoga, gente. Ela pode complementar se ela quiser. Pedagoga e psicopedagoga. Pedagoga, eu acredito que mesmo sem, eu acredito que assim, a gente vê uma criança, a gente pergunta para ela, você quer ajuda? Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso para criança. É respeitoso, assim, né? Então, quando ele falou lá dessa parte de ajudar com humildade, é isso. É você se colocar dessa maneira. Você quer ajuda? Às vezes a criança precisa de ajuda para, eu não sei, não estou encontrando meu material, não tô conseguindo guardar o meu material. E assim, chegar até a pessoa e perguntar, você quer ajuda? É diferente do que você começar a pegar as coisas e fazendo do seu jeito. Uhum. É a energia que está impondo para aquela pessoa um caminho. Você não está deixando ela manifestar que ela precisa. E faz muito sentido isso. É respeitoso, né? A gente não tem esse olhar, né? Exatamente. Verdade. Alguém tem dúvida, gente? Porque a gente já 5 minutos para encerrar, nós vamos encerrar pontualmente 21h15. Eu queria abrir, se vocês tiverem mais alguma contribuição, ou alguma pergunta, algo que chamou mais atenção, se está fazendo sentido para vocês. Uhum. Como é que tá para vocês? Hoje eu vou tirar foto, hein? Isso. Por favor, Rô. Hoje eu vou tirar foto. Vanessa, Marta, Ana Maria, João. Está fazendo sentido para vocês? O que mais chamou a atenção? Alguém consegue me falar algo que mais chamou a atenção? Porque, assim, é uma quebra de paradigma, né, gente? A partir de agora, eu vou ajudar as pessoas olhando sempre que ela tem uma mãe, tem um pai. Eu ajudo no meu lugar. No meu lugar de mãe, no meu lugar de mãe, no meu lugar de pai, no meu lugar de amigo, no meu lugar de... Sempre no seu lugar. Nunca pegando lugar de mãe, nem lugar de pai. Sempre no seu lugar. Isso é a primeira quebra, né? Não julgar. O que mais? Vanessa, quer falar alguma coisa? Adorei seu cabelo curtinho, Van. Ai, obrigada. Linda. Com relação a isso de pedir ajuda, né? Às vezes no trabalho você se pega tentando ser bem prestativo e você acaba realmente interferindo no que o outro é capaz de fazer sozinho, né? Então isso me chamou muita atenção. Me trouxe essa observação. E muitas vezes a gente se pega ajudando todo mundo e o nosso trabalho fica atrasado. Eu me vi muitas vezes fazendo isso. Ângela, me ajuda aqui. Tá, ótimo, vou. Nossa, adorava quando alguém pedia ajuda. Mas aí depois eu ficava até tarde fazendo as minhas coisas, sabe? Eu tinha muita dificuldade. Por isso que eu falo, isso para mim, do ouvido mais próximo daquilo que fala, é muito bom. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, eu aprendi. Então, por isso que hoje eu posso falar que faz muita diferença. Muito bem. É muito respeitoso, né, com a gente, né, isso. E aprendendo isso, né, que a gente só dá aquilo que tem, isso também faz eu pensar do outro lado.
quando às vezes eu crio uma expectativa de que aquela outra pessoa, ela podia fazer, puxa, aquela pessoa podia fazer algo para mim, né? Então, quando eu faço esse pensamento inverso, também assim traz um acalanto e aí, poxa, para de julgar, Meire, né? Para com isso, né? É bem legal. Isso. Mas é assim, gente, como é um bom aprendizado, como todo aprendizado, tem um processo, né? Ninguém aprende, ninguém vai de um ponto ao outro sem o caminho, né? Então, neste caminho, nesse percurso, se vier um julgador aí na sua cabeça, né? Nossa, você está julgando, e aí você se condena porque está julgando. Não, você acolhe esse julgador, diga, tudo bem, julgador, você está em aprendizado, eu entendo você aprendeu assim, faz com amor com você. Por que a gente tem tanto amor com os outros e não tem amor com a gente mesmo, né? Então, faça com amor esse aprendizado. Olha para você e fala assim, puxa, realmente, né? Eu sou julgadora. Tá bom. Primeira coisa, né? O passo para a cura é você entender que você assume que você e fala, tá bom, vou fazer diferente. Ai, fiz de novo, mas é um aprendizado, é que nem criança quando está andando, todo aprendizado é assim. A gente, quando está aprendendo a dirigir, a gente fica tão preocupado, né? Depois, com o tempo, você vai passando pelas pessoas e não mais vai julgando. Você vai passando, Ângela, não precisa disso, a gente não precisa julgar mais. Né? Não precisa, é tão leve, gente, é tão mais leve, né? Quando a gente para de julgar. Mas precisa praticar, hein? Não é só ler. Precisa praticar. Fica de lição de casa, gente. Lição de casa. Pensa que não tem homework aqui? Tem homework, sim. O convite é não julgar. E aí, a gente vai reparando se a gente tem esses julgamentos, acolhe. Julguei, tá bom. Na próxima, nossa, eu percebi que eu ia julgar, parei. E depois você vai vendo que isso vai se tornando mais automático na vida. É tão mais leve, gente, porque à medida que a gente está julgando, a gente também está sendo julgado, e a partir do momento que você para de ficar julgando os outros, você para de se preocupar também com o julgamento dos outros. Isso deixa a vida muito mais leve. E você pode ser você mesmo, você pode fazer as suas coisas, sem se preocupar com esse julgamento do outro. Não que a gente não vá se preocupar com as pessoas, né, e falar, né, tudo que vem à cabeça, é óbvio que não, mas a gente vai tendo uma vida, sempre uma vida mais leve, pensar nisso. Por que não? Né? É isso, gente. Terminamos aqui nossa aula. Se tiverem dúvida... A gente termina as ordens, né, da ajuda, a gente termina. Isso, e aí a gente já começa a separar aí os grupinhos para começarem a fazer alguma discussão, tá bom? Isso. Que é muito importante isso. Legal. Tá? Beijo, gente. Boa noite para todos, bom descanso, obrigada. Convidem gente, convidem as pessoas. Tá bom. Gratidão, boa noite. Muito obrigada. Tchau, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.